De acordo com esse livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, aí vem nos mostrando que a nossa briga, a nossa luta, não é contra a pessoa que está do seu lado, não é contra as pessoas da sua casa, não. A nossa luta é contra as potestades do inferno que tentam nos enlaçar de alguma forma e nos fazer cabisbaixo, nos deixam tristes, chorando pelos cantos, mas essa tarde eles vão ter que cair por terra, porque eles vão ter que ver que tu serve o Deus vivo. Aleluia! No mundo espiritual, amados, Deus lá no céu, Ele criou anjos. E o livro de Ezequiel, capítulo 28, ali vem nos mostrando que Ele criou um anjo de forma especial. O nome desse anjo era Lúcifer. E esse anjo, ele tinha a terça quarta dos anjos a seu dispor para eles entoarem louvores diante do trono de Deus. E naquele momento em que Lúcifer estava aqui, talvez ensaiando com seus anjos, para louvar diante de Deus, lá na glória, ele disse: eu subirei e construirei um altar acima do altar de Deus. Só que aí eu imagino que Deus, ele cria o arcanjo Miguel, porque Miguel significa ninguém é semelhante a Deus. E quando o anjo desavisado tentou ser semelhante a Deus, Deus foi lá e criou Miguel em resposta à afronta daquele anjo. E aquele Miguel jogou anjo e dessa parte dos anjos para a terra. E com isso ele tem raiva de cada um de nós. Por quê? Porque ele perdeu o dom de ser um adorador. E este dom de ser um adorador que Lúcifer tinha lá, cada um de nós temos hoje. Ele perdeu o dom dele que ele tinha lá nos céus, e agora ele tenta nos tirar da presença de Deus para que o nosso louvor acabe. Mas se você, meu amado e minha amada, está passando por luta, por prova, a Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus, mesmo passando por lutas, por provas, dificuldades. Continue louvando ao Senhor, porque o nosso louvor, ele sobe como um cheiro repousante na narina do Senhor. E Deus, ele vê do seu louvor verdadeiro, dos seus glórias a Deus verdadeiro, e ele entra com providência na sua vida, porque o glória a Deus que sobe, ele desce. E ele vai descer hoje em favor da sua vida. Quem crê nisso pode dar uma glória a Deus bem forte para Jesus. Aleluia. E ali, amados, esses demônios hoje estão na nossa cultura brasileira e talvez nós não conhecemos tão bem. Mas, por exemplo, Dagon, lá no passado, ele era metade peixe e metade homem. No Brasil ele é conhecido como Iara e Iemanjá. Também tem Moloque. Muito cuidado, principalmente as mães, com esse demônio Moloque. Moloque, hoje em dia é conhecido como Cosme e Damião. Eles entram na vida das crianças para tentar acabar mesmo com aquilo ali. E daí se origina a palavra moleque. Quando você chama seu filho ou sua filha, vem cá, moleque, você está invocando esse demônio Moloque para a vida dele. Então vigie, pais, o jeito que você fala com seus filhos. Também existe Diana e Afrodite. Lá no passado, nos tempos hebreus, nos tempos gregos, esse demônio, eles faziam um culto de sexo explícito, igreja. É conhecido no Brasil como a desgraçada da pomba gira. E entre outros mais. E com isso, eles tentam, de alguma forma, alguma maneira, nos desviar do caminho do Senhor. O livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ali vem nos mostrando que o Deus desse sistema de coisas cegou o entendimento dos incrédulos para que não penetre nele o brilho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Infelizmente, igreja, isso tem acontecido. O inimigo, às vezes, ele cega a nossa mente, mas esta tarde Deus está me mostrando que as vendas vão cair. Todas as vendas vão cair. Se o inimigo está te cegando para você estar no vício, se o inimigo está te cegando para você achar que para você não tem mais jeito, esta tarde, o meu Deus manda te dizer que Ele vai entrar com providência na sua casa, na sua vida. Ele já está indo em encontro lá desta pessoa para que a sua vida venha a ser mudada pelo poder da glória dEle. E com isso, o inimigo, ele montou, arquitetou homens para trazerem seitas e heresias hoje em dia. Para quem não sabe, eu fui nascido e criado numa seita religiosa, conhecida como Testemunha de Jeová. E o incrível que pareça, eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles acham que a vida vai ser na terra, não vai ser no céu. Eles acham que somente 144 mil vão subir para a glória e que o restante vai ficar na
terra. Eles pensam porque eles distorceram a palavra de Deus. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles acham que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel antes de vir à terra. Então eles distorcem totalmente a palavra. E com isso eu comecei a ler as duas Bíblias, a tradução dele e a tradução João Ferreira de Almeida. E eu pude ver as diferenças entre uma Bíblia e outra. E quando um membro, para quem não sabe, minha família toda está aprisionada dentro daquela seita. E quando um membro sai de lá, o restante da família não pode mais falar contigo. Não pode nem mais te dar um oi na rua. E quando eu tomei minha decisão de seguir a Jesus Cristo, porque Ele é um Deus que cura, que salva, que liberta, da mesma forma que Ele me curou da cegueira espiritual em que eu vivia, eu creio também que Ele vai te curar. Porque quem crê nele tem a vida eterna. Aleluia. E tem a libertação também da sua vida, igreja. E lá fui expulso de casa, igreja. Há mais ou menos 9 anos, ninguém da minha família fala comigo. Mas amém por isso, porque eu hoje oro e jejuo pela vida deles. E eu creio que como meu Deus me libertou, Ele também vai lá agora e vai visitar também meus familiares e vai libertar eles também de toda a prisão espiritual em que vivem. E muita gente hoje, infelizmente, não tem autoridade sobre demônios. Tem medo. Mas Deus te deu toda a autoridade. Deus te deu toda a autoridade para você repreender o inimigo. Deus te deu toda a autoridade para você mandar a doença embora, para você mesmo levantar sua mão de profeta e proclamar, profetizar a libertação da sua casa, a libertação da sua vida, da sua cura, da sua família. E certo dia, igreja, eu me desviei dos caminhos do Senhor. E aconteceu que uma membro da minha família, no momento em que eles viram como eu estava mais indo em nenhuma igreja evangélica, eu entrei dentro de casa, afastado da presença de Deus. E uma membro da minha família manifestou um demônio nela. E eu nunca tinha expulsado um demônio na vida. Tinha somente 6 meses de evangelho. Mas eu cheguei em casa, ajoelhei, Senhor, me perdoa. Esse demônio não tem autoridade aqui na minha casa. Eu fui lá pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo e expulsei. Por isso, igreja, você tem toda a autoridade que Deus te deu. E naquele momento ali que eu expulsei, foi na mesma hora em que eu fui para a rua, por volta de 15 para o meio-dia, 15 para meia-noite, perdão, e não tinha nenhuma igreja aberta. Encontrei meu amigo, o evangelista Rodrigo Souza, na porta da igreja, e ali na mesma hora, eu fui, ajoelhei e me reconciliei com o Senhor. E o inimigo, ele tenta fechar de diversas formas as nossas portas, para que nós venhamos a ficar presos e venhamos a ir para o inferno. Por exemplo, o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que nós lemos. Ali diz que os tímidos, os incrédulos, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos não vão para a glória de Deus. Só quem quer subir para a glória aí pode dar uma glória a Deus bem forte com Jesus. Quem quer subir para o céu, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, aleluia. E ali, igreja, infelizmente hoje, a sua bênção, a sua vitória não chega por causa de pecado oculto. Às vezes está ocultando um pecado que cometeu lá no passado, lá atrás, e acha que para Deus não tem problema. Querem ver só? Eu estava um dia pregando a palavra de Deus numa cidade de Cuiabá, lá em Mato Grosso. Estava eu em cima do altar e Deus mandou eu ir lá falar com um evangelista, o meu irmão. Vem cá, eu estou mandando te perguntar como é que está a sua vida com ele. E ele me disse, olha, missionário, minha vida está bem. Eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu trato os irmãos da igreja maravilhosamente bem, mas infelizmente, missionário, a minha vida financeira não está lá muito bem. E o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou somente assim, biscoito. O que, Espírito Santo? Biscoito, isso? Fala a palavra biscoito para ele que ele vai entender. Na mesma hora, olha, irmão, não sei que negócio é esse não, Deus mandou falar contigo a palavra biscoito. E ali, igreja, aquele homem se ajoelhou, começou a pedir perdão a Deus por causa dos biscoitos. E depois eu fui perguntar a ele, vem cá, irmão, me explica esse negócio aí que eu não estou entendendo nada.
Sabe qual era o mistério, igreja? É que quando ele era criança, tinha por volta de 11, 12 anos, a família dele era muito humilde. E tinha um supermercado do lado da casa dele que quando os biscoitos passavam da validade, 2 dias, 3 dias, em vez de jogar fora, dava eles para alimentar a família dele com biscoito. E quando era de madrugada, esse jovenzinho, que já era esse evangelista, pegava a chave escondida do armário, ia lá, abria de madrugada, comia tudo. Imagina, igreja, que situação. Então, às vezes, a porta está fechada na sua vida, faltando você confessar alguma coisa para Deus que você cometeu, que você precisa reconhecer que você é um pobre, miserável pecador, que foi pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário que morreu para você, para que você venha ter a vida eterna, prometida por Ele lá na glória dEle, aleluia. E aí no livro de Apocalipse 21:8, primeiros tímidos não vão herdar o reino do céu. Será que você se enquadra em algum desses que não vão herdar a glória do Senhor quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja? Aí vem falando sobre os tímidos. O tímido não é somente aquele que está lá no cantinho, tímido de tocar a bateria, tímido de vir aqui na frente e dar uma palavra, não. Tímido vem do grego deinos, que significa covarde, significa sem valor. Infelizmente hoje, muitos conhecem Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, muitos sabem que Jesus cura, salva e liberta, mas mesmo assim não quer tomar uma posição com o Senhor, é tímido de levantar a mão para o alto e dizer: Senhor Jesus, eu sou pobre, miserável, pecador, me aceita como sou súdito aí no reino quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja. Infelizmente muitos hoje têm sido tímidos. Antigamente no baile funk, cantava para o diabo, louvava lá, só coisa que não presta, e dentro da igreja tem vergonha de dar um glória a Deus. Deus não precisa disso, igreja. Você tem que glorificar Ele pelo simples fato de você existir, pelo simples fato de você respirar. Pare de ser tímido, de ficar negando Jesus várias vezes. O apóstolo Pedro, quando ele estava ali e negou Jesus Cristo 3 vezes, em que o galo cantou, e aquele olhar compassivo de Jesus com Pedro fez Pedro ele se arrepender. E tem gente que nega Jesus tantas vezes hoje, pastora, que se o galo cantasse hoje, o galo já era até compositor. De tanto que nega Jesus Cristo. Está na hora de mostrar para esse galo que ele não é compositor, não. Está na hora de mostrar para Jesus Cristo que ele sim é o digno de toda a honra, todo poder e glória. Está na hora de deixar de ser tímido, levantar a mão para o alto e glorificar o nome do Senhor Deus, que fez todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. O segundo ponto é a igreja, os incrédulos. Incrédulos vem do grego apistos, que significa infiel. Incrédulos quer dizer que ele não acredita em nada, nem acredita mais que a sua vitória, que a sua bênção vai chegar. Senhor, está difícil, eu não aguento mais. Mas Deus já está descendo com o anjo lá da glória. Não parem de orar, não parem de jejuar. Quero ver só a oração de 21 dias de Daniel. Na época em que Daniel estava orando, existia um demônio ali, conhecido como príncipe da Pérsia. E aquele demônio ali, Deus foi lá, ouviu a oração de Daniel desde o primeiro dia. E Daniel ali ajoelhado, orando, passou o primeiro, o segundo, 10º dia, 20º dia, e a resposta dele não chegava. Naquela época existia um demônio ali, chamado príncipe da Pérsia. E aquele demônio ali, Gabriel, ele é bom para quê? Com as mensagens. Gabriel não é um anjo guerreiro, ele não é um anjo como Miguel para guerrear, ele é um anjo para enviar recados de Deus para quem necessita, para quem precisa. E naquele momento ali, imagino eu, não está na Bíblia, mas eu imaginando, esse demônio, o príncipe da Pérsia, prende ali Gabriel, porque Gabriel não era bom com a espada, não era bom para guerrear. E de repente, Deus olha assim e pergunta a algum anjo lá: vem cá, cadê Gabriel? E o anjo diz: olha, Gabriel foi lá entregar um recado que o Senhor mandou a Daniel e até agora não voltou, até agora não retornou. E na mesma hora Deus diz: não pode estar acontecendo isso. Na mesma hora Deus vai lá e grita: Miguel, vem cá, Miguel, vai lá e corta agora aquele demônio no meio. Que Gabriel, ele tem que dar um recado lá ao meu servo Daniel, que ele já está orando 21 dias. E Miguel desceu,
Foi lá, guerreou contra aquele demônio e jogou ele por terra. E o que isso nos mostra? Que Daniel, ele não orou o primeiro dia e desistiu. Ele não orou o segundo dia e desistiu, não. Ele não orou o 20º dia e desistiu, não. Mas manteve firme a sua oração, até que a glória de Deus se manifestasse e jogasse aquele demônio por terra. E o mesmo Deus de Daniel, igreja, é o mesmo Deus que você serve. Da mesma forma em que aquele demônio foi jogado por terra, e Deus disse para Daniel: a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Não desista de orar. Se a sua oração ainda não chegou aos céus como tem chegado, e Deus ainda não entrou com providência na sua vida, não desista, meu amado. Não desista, minha amada. Porque no momento certo, Deus, ele vai vir com grande poder e glória. Um anjo com a espada desembanhada de fogo vai descer lá naquele demônio que tem atormentado a sua vida, e vai descer fogo nele, que nem ele vai aguentar ficar de pé. Quem crê nisso, levanta a mão pro alto e dá uma glória a Deus bem forte por Jesus. Aleluia. Terceiro ponto, rapidamente falando, vem falando sobre os homicidas.